Durante a cimeira em Washington, Trump mostrou-se esperançoso que em breve ele e Zelensky vão estar à conversa com o presidente russo Vladimir Putin com o objetivo de acabar a guerra na Ucrânia. Os residentes de Kiev acompanharam com atenção as conversações, mas não se mostraram tão otimistas como o presidente norte-americano. Contudo, os ucranianos reconhecem a importância das últimas reuniões. Кожні перемовини дадуть нам якийсь позитивний результат. Тому вчорашні перемовини – це був історичний момент. Я думаю, ми всі тримали кулаки і кожен свідомий українець слідкував. Те, що це закінчення війни, я думаю, неможливо буде. Бо мені здається, якщо навіть і перемир'я в якомусь вигляді буде, це не закінчення війни. Бо це ворог, який не зупиниться на тому, на тих кордонах, які він зараз має. Após a conclusão das reuniões, Trump telefonou a Putin para iniciar as conversações a três. Putin exigiu que Kiev desistisse do Donbass, uma região no leste da Ucrânia que tem assistido a alguns dos combates mais intensos. No entanto, Zelensky diz que se a Ucrânia ceder território à Rússia, será uma porta que se abre para uma futura invasão. Текущая конфликтная ситуация, она, конечно, изживет себя временем. Зависит от встречи с Трампом или не с Трампом, я не знаю. Но точно это пройдет, и точно мы придем к миру. Может быть, не очень скоро. Я думаю, прежде чем не договорятся о технических моментах на тему обмена территории, этой встречи не будет. Как только уже будет согласие сторон, тогда все произойдет очень bыстро, e мы будем. Na cimeira de Washington também se falou do reforço das Forças Armadas ucranianas como um forte fator de dissuasão nos próximos anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aproveitou a reunião de segunda-feira para pedir mais equipamento militar e formação. A última vez que o presidente da Ucrânia tinha visitado a Sala Oval, o seu traje de guerra tornou-se um ponto de discórdia num momento diplomático que foi, por si só, desastroso. Mas para a reunião desta segunda-feira com Donald Trump, Volodymyr Zelensky quis impressionar com o seu guarda-roupa. Durante o encontro, um jornalista que em fevereiro tinha criticado Zelensky por não usar fato, acabou por elogiá-lo. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good. I said the one that attacked you last time. Yeah. See, now I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed, you are not. Desde 2022, Zelensky tem usado, na maioria dos casos, a mesma roupa de estilo militar, como ato de solidariedade com os soldados ucranianos no terreno. Há 2 semanas e meia, desconhecidos invadiram a base aérea da NATO em Kecskemét, na Hungria, e roubaram o equipamento de radar de um MiG-29. Segundo o governo, a segurança dos húngaros nunca esteve em risco, já que o avião em questão foi retirado de serviço em 2010. O piloto Gyula Vári garante que alguém sem conhecimentos especializados não consegue remover um radar. Ha egy laikus valamit el akar vinni egy repülőgépről, akkor azért nem tör be egy NATO bázisra. Nem tudja, hogy hol az őrség, nem tudja, hogy mikor jönnek, nem tudja, hogy mit akar elvinni. Gyula Vári começou a pilotar caças MiG-29 em 1993. Explica que as plantas do avião são confidenciais e que desmantelar os aparelhos requer ferramentas especiais. Além disso, trata-se de equipamento pesado e composto por vários componentes. Por isso, não é fácil roubá-lo sem ser notado. Ez itt mögöttem a legnépszerűbb szovjet vadászgép típus, a MiG-21-es, amiből összesen 10 000 darabot gyártottak. Bár ez sokkal régebbi, mint a MiG-29-es, arra jó, hogy szemléltessük, hogy a tolvajoknak korán sem volt könnyű dolguk, fel kellett mászniuk a szárnyra, és ebbe az aprócska pilóta fülkében kiszerelni egy több mint 200 kg-os eszközt, majd ezt elszállítani titokban a kecskeméti repülőtérről. A base militar de Kecskemét tem câmaras de vigilância, arame farpado e segurança 24 horas por dia. A proteção das instalações já não é feita pelas Forças Armadas, mas por uma empresa privada. Nem hiszem, hogy ő ezt ki tudta ténylegesen építeni, hiszen azért ez több adapterből áll, ez nem egyetlen egy dolog, hanem ehhez kell a betáp, kell az antennarendszer, kell minden, hogy ez működjön. O Ministério da Defesa da Hungria já abriu um inquérito.
No entanto, isso não garante que se venha a saber quem roubou as peças e com que motivo. Isto porque os resultados da investigação podem ser tornados secretos a qualquer altura por razões de segurança nacional. O político finlandês Emeli Peltonen foi encontrado morto no edifício do Parlamento em Helsínquia na terça-feira. A polícia foi chamada ao local depois do corpo ter sido encontrado pela manhã. A possibilidade de um crime está afastada e suspeita-se sim de um suicídio. O deputado de 30 anos estava de baixa médica depois de ter sido diagnosticado um problema de saúde de foro renal. Peltonen era deputado do Partido Social Democrata e a sua morte tem causado choque na esfera política da Finlândia. O Parlamento finlandês está atualmente de férias de verão, mas o primeiro-ministro Petteri Orpo suspendeu todos os trabalhos políticos na terça-feira, em sinal de respeito, e guardou um minuto de silêncio pelo Peltonen. O glaciar Ventina, em Itália, derreteu tanto devido às alterações climáticas que os geólogos já só o podem continuar a medir à distância. O Serviço Glaciológico da Lombardia vai utilizar imagens de drones para medir o recuo anual do glaciar e acompanhar a sua contração contínua. Os geólogos que têm medido o glaciar no local nos últimos 130 anos dizem que é demasiado perigoso continuar a fazê-lo. As estacas colocadas no glaciar como referência para medir o seu recuo estão agora enterradas sob montes de pedras e detritos, o que torna o terreno instável. O glaciar tem estado em constante recuo desde que os geólogos o começaram a medir em 1895. Os especialistas dizem que o degelo acelerou no iceberg italiano nos últimos anos, tendo perdido cerca de 430 metros só na última década. Os glaciares italianos, que se encontram principalmente no norte do país, têm vindo a recuar devido à excessiva queda de neve no inverno e aos verões quentes que bateram recordes. O Serviço da Lombardia afirma que os Alpes representam um ponto crítico do clima, registrando o dobro da média global de aumentos da temperatura desde os tempos pré-industriais, o que resultou numa perda de 64% do volume dos glaciares alpinos. Após 8 anos de planeamento, uma igreja luterana na Suécia iniciou uma lenta viagem de 5 km para possibilitar a expansão da maior mina subterrânea da Europa. A igreja de Kiruna está a ser transportada para uma nova localização ao longo de 2 dias, a uma velocidade de cerca de meio quilómetro por hora. A mudança ocorre devido à expansão em profundidade de uma mina próxima, que já começou a causar fissuras em edifícios e estradas. Por isso, as autoridades optaram por transferir os edifícios, criando um novo centro da cidade, a uma distância segura da mina. Milhares de visitantes deslocaram-se à cidade de Kiruna para assistir ao espetáculo. Did Trump make EU leaders wait in line outside his office? A blurry picture is being widely shared online with claims it shows EU leaders sitting with bowed heads in a White House corridor. European leaders, alongside Ukrainian President Zelensky, met with US President Trump at the White House on Monday, the 18th of August, to discuss support for Ukraine. Images shared with captions alleging the leaders were being left to wait for Trump. One social media account said it was a humiliation, polling the leaders' vassals at the court of the Mad Emperor. Another compared them to school children being lined up outside the principal's office. The image was also shared by an established pro-Russian account with the caption, "The picture of the day." However, the image is false. It clearly contains discrepancies typical of AI-generated images. This was confirmed by several AI detection tools. A reverse image search produced a higher quality version of the image. It shows a person sitting at the front of the row who vaguely looks like French President Emmanuel Macron. But when looking more closely, the fingers of his left hand are mangled, and an extra pair of feet can be spotted to the right of him. Meanwhile, online posts claim the people sitting to his left are other European leaders present at the meeting, such as Ursula von der Leyen and Giorgia Meloni, but they look nothing like them and are wearing different outfits. Some social media users have picked up on the fact the photo is AI generated, while others explained
why it is fake in community notes on X. Ukraine's Center for Countering Disinformation also posted the photo, stating it was a fake and that it's being spread by Russian propaganda to discredit European leaders and devalue the significance of their participation in the negotiation process. Qual é o país da União Europeia que produz mais cerveja? A produção de cerveja faz parte da cultura e da economia da Europa. Em 2024, os países da União Europeia produziram 32,7 mil milhões de litros de cerveja, um aumento anual de 0,6%. A cerveja sem álcool ou com baixo teor de álcool teve um desempenho ainda melhor, com produção de 2 mil milhões de litros em 2024, um aumento de 11%. A Alemanha é o principal produtor de cerveja, com 7,2 mil milhões de litros, cerca de 1/5 do total da União Europeia. Espanha vem em segundo lugar, seguida da Polónia, dos Países Baixos e da Bélgica. Quanto às exportações, os Países Baixos estão em primeiro lugar com 1,5 mil milhões de litros de cerveja exportada o ano passado. Mesmo assim, uma queda de 12% em comparação com 2023. Depois dos Países Baixos, a Alemanha e a Bélgica partilham o segundo lugar nas exportações, seguidas da Chequia e da Irlanda. Os maiores importadores de cerveja são França, Itália, Espanha, Alemanha e Países Baixos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo de álcool na Europa é bastante superior à média mundial. O OMS adverte que nenhuma forma de consumo de álcool é isenta de riscos, mesmo pequenas quantidades podem causar doenças, lesões e outros problemas de saúde.